Olá pessoal, bem, olha só, eu tenho um Terribox aqui, ele apresentou um problema aí de última hora, é aquele problema típico que ele dá na entrada de carga aqui, quando você vai conectar seu carregador aqui, e daí então ele já não liga mais, não aciona, enfim, você já não consegue fazer uso dele aqui, tá? Na internet tem alguns vídeos aí de outras pessoas ensinando que você pode utilizar um cabo USB que entra aqui, tipo, com dois plugs macho-macho nesse padrão aqui, você vai conectar um no seu carregador, né? Digamos que você tem aqui um carregador de celular, você vai utilizar um plug macho do USB, que seria esse padrão, no carregador, e o outro lado com o mesmo padrão, você vai conectar aqui, certo? Bem, e muitas vezes funciona, tá? O problema normalmente desse aparelho ocorre nesse setor aqui do circuito, certo? Então ele já não funciona por esse ponto aqui. Se você vier conectar o carregador aqui, ele não vai funcionar de forma alguma, tá? Bem, já você utilizando a entrada de energia por esse caminho aqui, ele vai conseguir alimentar as memórias, alimentar o processador e assim por diante, você vai conseguir usar de boa. Bem, só que existem momentos, né, dependendo do problema que o aparelho apresentou, em que ele não vai nem ligar por esse caminho, tá? Se você alimentar aqui, ou se você alimentar pelo USB, ele também não vai funcionar. Daí, a minha ideia desse vídeo é ensinar vocês a acionar a placa, fazer ela funcionar por outro recurso, certo? Ou seja, nós vamos usar um outro recurso para tentar fazer ela funcionar. Daí, eu vou precisar fazer uma espécie de jumper, em dois pontos aqui. Não um jumper direto, mas esse jumper ele vai passar por um botão, certo? Para a gente poder dar um pequeno pulso em um determinado ponto da placa, realizando o acionamento dele. E aí dessa forma você consegue utilizar o equipamento ainda. Ou seja, como pessoas já conhecem esse recurso aqui, né? Então já vai ter um recurso a mais, tá? Para tentar solucionar. Essa placa ela não tem esquema, então é difícil você tentar consertar. Você faz aí uma ressoldagem, um reflow, algo do tipo, em algum ponto, numa memória, ou às vezes até troca um regulador, enfim. Mas mesmo assim você não tem esquema, você trabalha ali meio que no escuro, né? Certo? Então esse recurso é um recurso mais rápido, mais fácil, né? De se colocar o aparelho para funcionar, sem que você precise tirar ou colocar alguma peça diretamente no aparelho, mas apenas utilizando o recurso de um botão, perfeito? Retornando ao nosso vídeo já com os arranjos feitos na placa, certo? Eu vou tentar mostrar aqui da melhor forma possível, tá? Bem, olha só. Já recapitulando, tá? O aparelho ele não funciona com uma fonte de tensão entrando pela via USB e também não funciona com uma fonte de tensão entrando pelo conector normal, que é o nosso conector de carga aqui. Você pode ver bem aí, certo? Bem, para poder provar isso, o que eu fiz? Após procurar o problema, pesquisar, sem ter o esquema, eu consegui fazendo algumas experiências de injeção de sinal aqui, pontos ali, interligações aqui, eu consegui verificar que nós temos um regulador aqui nessa entrada, tá? Bem aqui, tá? Bem, ele tem 3 peles de um lado, 2 do outro. Bem, semelhante a esse regulador, eu tenho outro aqui do outro lado da placa. Ele fica já quase embaixo, ó. Você vai observar que aqui nós temos a entrada, ele fica na parte de baixo, bem aqui. É semelhante, certo? Bem, qual é a ideia, né? A ideia é você pegar e fazer um jumper do pino de saída, que seria do pino de saída do regulador, se você for olhar lá. Eu não estou conseguindo dar o foco legal aqui, mas eu vou já ligar um microscópio aqui. Tem um bem simplesinho aqui que eu acho que vai dar para ver legal. Então o que acontece? Ó? Peguei o pino de saída do regulador, certo? Tanto desse lado da placa, é o mesmo regulador, quanto do outro lado, tá? Do lado de entrada aqui, tá? Você vê que o cara tá aqui. Você vê que eu tenho um fiozinho soldado, tá? Bem, eu ia utilizar um botão. Eu tenho um botãozinho aqui, tá? Mas depois eu resolvi tirar o botão porque eu acho que fica mais compacto você fazer uma ligação direta. Mas eu deixei soldadinho aqui para poder simular para você a questão do problema, certo? Para você poder entender que de fato ele não funcionava sem esse recurso. Então observa só. Eu vou pegar o carregador, o nosso carregador aqui, tá?
Tá bem aqui, eu vou conectar esse carregador, ele tá... Eu vou ligar aqui na tomada rapidinho, segurei que aqui é tudo feito na hora. Beleza, então olha só, vou fazer aqui a conexão agora. O nosso cabo de força aqui, ó, você vê aqui, conectei, tá? Observe uma coisa, ele não funcionava por aqui, tá? Por essa entrada. Só querendo explicar aqui para você, repara, o pino de entrada aqui, que é o pino positivo, ó, você observar aqui, ó, esse pino positivo, eu levantei ele da placa, tá? Joguei ele para cima aqui, fiz um jumper de alimentação aqui, ó, você pode observar, tem um fiozinho soldado aqui. Esse fiozinho ele vem diretamente para o conector USB, ou seja, eu estou pegando a tensão de carga da entrada e estou jogando para cá para o nosso conector USB. Se você observar aqui, nós temos aí em torno de 5 pinozinhos, aqui ó, são 4, eu vou mostrar no microscópio melhor depois. E aí você vê que eu soldei no primeiro pino, que é justamente o pino de alimentação, o pino positivo do USB. Bem, essa ideia foi porque eu não queria ter que usar um cabo no padrão USB e queria aproveitar o próprio carregador do aparelho, certo? Por que eu fiz isso? Porque uma vez que eu utilize a carga de alimentação entrando aqui, com o positivo conectado na placa nessa área do circuito aqui, ele não liga de forma alguma. Mesmo eu fazendo esse recurso aqui, ele não funciona. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que isolar, tá? Levantar o pino aqui da placa e fazer a ligação jogando 5 volts direto para lá. Bem, observa só, ele está conectado agora, ele está com energia. Você observa o TV Box, ele não liga. Você não vê o funcionamento do TV Box, certo? Bem, observa, ainda que eu toque os dois fios agora aqui, ó, o TV Box também não vai ligar. Vou ligar agora aqui, ó, vou segurar. Você vai ver que ele não vai ligar, certo? Então olha só, vou desconectar agora, que é a força, vou tirar a energia de alimentação, certo? Vou enrolar esses dois fios aqui, fechando um curto, tá? Eu tô ligando os dois pontos, os dois pinos que são comuns do regulador de cima e do regulador de baixo. Vou dar uma pausada aqui. Então observa só. Agora que eu fiz o jumper, você tá vendo aqui? Ele tá interligado desse regulador aqui para o regulador de baixo da placa, bem aqui, tá? Bem, agora que eu fiz essa ligação, eu vou vir aqui e vou conectar o nosso cabo, ó. Vou conectar aqui, bonitinho, entrou aqui, você vai olhar aí, ó, você tá vendo? O aparelho acionou, de boa, sem nenhum tipo de problema. Você tem imagem, tem tudo, já testei, já até assisti filme com ele aberto assim, e roda de boa, certo? Bem, Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês no microscópio a ligação que eu fiz para poder ficar um pouquinho mais claro, porque o celular ele não consegue dar um foco legal, certo? Mas aí vai dar para entender legal aqui você vendo a imagem aí, certo? Bem, observa aí que o microscópio ele é bem simples, tá? Daquele de 1600, certo? Você vê que ele pega ali, mas ó, vou mostrar aqui na tela do notebook para você ver legal, você conseguir ver o componente aí, tá? Então você consegue ver de forma clara que ele tem 3 pads de um lado, tá? Você vai ver aqui, ó, você tem 1, 2, 3, e aqui você vai ter 2 pads, certo? Lembrando que aqui, desse lado, se você olhar, você tem a marcação do pino 1 bem aqui, ó, tá? Nesse pino aqui, normalmente entra 5 volts. Aqui do outro lado, onde eu soldei o ponto, tá? Pra você poder ver, você tem aí em torno de... Bem, você vai ter 1,8, 2,5, 3,5... Vai depender da configuração ao redor do equipamento, certo? Melhor, ao redor do componente, certo? Bem, ele é um regulador que você, conforme a configuração, ele vai ter uma tensão aí de saída que seja desejada pelo projetista do circuito. Bem, então o que eu fiz? Eu peguei, tá? Soldei um jumper nesse ponto aqui, certo? Que é desse lado aqui da placa, certo? Bem, e fui do outro lado e fiz a mesma ligação, ou seja, você tem um componente de mesma nomenclatura, tá? Do outro lado do circuito e você vai só jampear esse pino aqui de saída com o outro pino de saída do outro integrado. Eu não sei se eu tenho uma cópia dele por aqui. Enfim, a nomenclatura dele é o W331831, se poder entender melhor aqui no papel, tá? Vai ser mais ou menos essa configuração aí de funcionamento, certo? Bem, após executar esse processo aí, seu aparelho vai funcionar normalmente. Eu vou poder mostrar na prática ele aí na TV, e aí você vai ver que fica legal, tá? Bem pessoal, só para finalizar, tá? Eu vou ligar aqui um pouco a lanterna aqui da câmera, tá? Apliquei uma colazinha ali, UV,
Você pode observar aqui o jumperzinho já vindo de um lado aqui para o outro, tá? O mesmo componente que eu citei anteriormente, tá? O T-Rebox está ligando aqui, ó. Você está vendo aí funcionando, certo? E, bem, o trabalho praticamente está finalizado aí, né? Já foi testado algumas vezes, né? Após ficar pronto. Conseguiu-se assistir o filme o dia todo, sem apresentar nenhum tipo de problema, nenhuma variação. A única situação mesmo dele não ligar era o problema, né? Você mexia o carregador, não ligava de forma alguma, certo? Então é isso aí, pessoal. Assim que eu puder, eu vou colocando mais vídeo aí para ajudar o pessoal. Até sei que foi um vídeo simples, esse T-Rebox é meu. Então aproveitei o momento aí para, sabe, eu não perder o equipamento, certo? Se isso aí ajudar alguém, eu já fico feliz. Beleza, pessoal? Até a próxima aí.